Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos lá, vamos para nossa aula. Hoje a gente faz a mudança, né, de visão. A visão do Antigo Testamento fica ali e vamos recorrer a ele vez por outra aqui na nossa matéria de Novo Testamento, mas os nossos olhares eles precisarão estar focados numa outra visão. Enquanto o Antigo Testamento representa a lei de Moisés, o culto mosaico, o Novo Testamento representa a graça de Deus, né? A palavra de Deus diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, estabelecer um outro paradigma, um outro prisma, um outro plano para a nação de Israel. Mas antes que a gente fale sobre os diferentes aspectos da graça, a gente precisa se debruçar um pouquinho sobre essa passagem que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento fecha as luzes do Antigo Testamento lá em Malaquias, que de fato foi o último escrito, né, o último profeta, está na galeria dos chamados profetas pós-exílicos, ou seja, profetas que profetizaram depois do exílio. E o interessante que esse profeta, quando ele termina a sua profecia, inclusive a última palavra que ele fala é a palavra maldição. Então o Antigo Testamento termina curiosamente com a palavra maldição. Há um simbolismo, né, na conclusão do Antigo Testamento, porque a lei de fato foi concebida e ela não conseguiu trazer a salvação para as pessoas, né? Ela estabeleceu regras, ditames das quais as pessoas não cumpriram, e o modelo da lei ela não era suficiente, né? Quando Ruth vai encontrar o Boaz lá naquela famosa passagem, a Bíblia diz que perto da meia-noite ela deita-se aos pés dele na cama. Perto da meia-noite o homem estremeceu. Perto da meia-noite, isto é, final de um dia, início de um outro dia, e eis que ele acorda perto da meia-noite, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Ele apalpa e vê que é uma pessoa, e ele diz: quem és tu? Estava escuro. E ela disse: sou Ruth, a tua serva, estende sobre mim a aba do teu manto, pois tu és o meu remidor. E é interessante a passagem, porque ele vai falar sobre um outro remidor maior do que ele. Ele diz assim: olha, ainda há um remidor maior do que eu, mas eu lhe prometo que se ele não te remir, eu vou te remir. Então esse remidor anterior era a lei, e o Boaz representava a graça, né? Então representava Cristo. Ou seja, se aquele primeiro remidor, a lei, não te remir, e de fato não remiu, o próximo remidor, que sou eu, dizia Boaz, ele vai te remir. E de fato foi isso que aconteceu. O Boaz e Cristo traz a remissão do pecado para as pessoas, a salvação do pecado das pessoas, e não apenas cobrir o pecado. Quando o anjo foi anunciar a chegada do Cristo a Maria, ele disse: olha, porque ele, o teu filho, o Jesus, salvará o seu povo do seu pecado. Então, o que a lei não pôde fazer, Cristo veio fazer, né? Então, quando se fecha as cortinas do Antigo Testamento, lá em Malaquias, Israel é uma nação livre, tinha recém saído do império, das garras do chamado Império Babilônico, que agora já não era mais Império Babilônico, agora já era o Império Persa, né? Mas Israel sai da Babilônia, volta para Israel, aproximadamente 50 mil judeus, tem a reconstrução do templo com Zorobabel e Josué, filho de Jeozadak. Tem os profetas que profetizam ali no entorno de Josué e de Zorobabel, que é o Ageu, o Zacarias e o Malaquias. E logo após esse período, inicia-se então
um chamado silêncio profético. Esse silêncio profético também é conhecido como o período interbíblico, né? E a expressão silêncio profético, ela tem muito a ver, porque não houve profecia escrita. Não significa em nenhum momento que não houve profecia de Deus na terra, não houve profecia registrada nas escrituras sagradas. Por isso ele é chamado de o silêncio profético, que foi naquele interregno entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, ok? Evidentemente houveram histórias como dos Macabeus, mas são histórias extra-bíblicas, né, que estão apenas na Bíblia das edições paulinas, na chamada Bíblia Católica, não está na nossa Bíblia original, digamos assim, ok? Porque a Bíblia das edições paulinas houve um acréscimo de livros a ela logo depois da divisão entre o protestantismo e o cristianismo católico, por volta do século XVI. Enfim, quando as cortinas se fecham, então Israel é livre. Alguma coisa aconteceu, que não é nem o tema dessa aula agora, nesse período, para que Israel, quando se reabre as cortinas do Novo Testamento, Israel é escravo de novo. Só que agora não mais escravo do Império Babilônico, nem escravo do Império Medo-Persa e nem do Império Persa. Agora é o Império Romano que está conquistando as nações, que passa a fazer a sua conquista também no território de Israel. Essa conquista em Israel, ela fazia com que o imperador romano pudesse dar essas regiões conquistadas a pessoas que eram leais ao império, né? E essa região foi dada a um homem que não era judeu, né? E foi dada a ele como uma espécie de, a gente conhece na história do Brasil, como as chamadas capitanias hereditárias. Deu lá uma capitania hereditária, e esse homem que se auto-intitula Herodes, Herodes, portanto, não é um nome pessoal, Herodes é um título, né? Por isso que você vai ver na Bíblia Herodes o Grande, Herodes o Tetrarca, Herodes Filipe e assim por diante, são os chamados filhos de Herodes. Então Herodes vem e passa a governar. Ele é o monarca de toda a região de Jerusalém, de toda a Judéia, a circunvizinhança. Ele é o grande monarca. Então esse Herodes, ele, que é chamado também na história de Herodes o Grande, foi um imperador que governava Israel durante o período do nascimento de Jesus. Então Jesus nasceu sob o império de Herodes o Grande, ok? E Jesus foi morto sob o império de Herodes o Tetrarca. A gente vai explicar ali na frente como se deu isso, ok? Mas Herodes o Grande, ele está governando Israel, e a Bíblia diz que havia um sacerdote por nome de Zacarias. Ele e a sua esposa, a irmã Isabel, eram justos e eles estavam no final do seu ministério. De repente, e aquele sacerdote, a sua esposa era estéril, não podiam gerar filhos, né? Que era uma desonra, sobretudo para a classe sacerdotal, porque o fato de o sacerdote ter um filho significava a continuação da sua linhagem dentro da sua turma, né? As turmas sacerdotais foram divididas lá por Davi, né? Interessante que Davi, que não era sacerdote, instituiu a classe, a melhora, digamos assim, da chamada ordem sacerdotal. E por que se deu essa melhora? Por um motivo muito simples. Os sacerdotes eram pessoas que nasciam, e das suas próprias tribos eles continuavam se proliferando. A família era uma família sacerdotal, né, da casa de Arão. E essa família tinha um chefe, um sumo sacerdote, que deveria, quando o rapaz já fosse grande, tivesse tamanho para ser sacerdote, ele deveria então fazer um exame, era um exame físico para ser sacerdote,
né? O jovem sacerdote ficava nu, e o sumo sacerdote fazia exame físico mesmo, né? A Bíblia diz que não podia ter orelha grande demais, não podia ter defeitos no corpo, não podia ter membros grande demais, não podia ter testículos quebrados, tem uma série de fatores, não podia ser leproso, tinha uma série de fatores que impediam a entrada do sacerdote no ofício da ministração. Não que o sacerdote que tivesse defeitos, sacerdote orelhudo ou cego ou qualquer coisa, não pudesse comer da mesa ou do pão sacerdotal. O que ele não podia era oficiar diante do Senhor, era ministrar o sacrifício diante de Deus. Acontece que, por uma razão elementar, né, eram todos parentes, ficava difícil de um sumo sacerdote excluir o seu sobrinho, seus parentes e tal, e de modo que a classe sacerdotal foi abrigando todo tipo de sacerdote, orelhudo, cego, manco, surdo, né? E não podia. Quando chega Davi, Davi organiza a casa sacerdotal, ele institui um sumo sacerdote, e este sumo sacerdote então faz um pente fino em todos os sacerdotes e exclui um bocado deles, né? Mesmo assim ainda sobraram 720 sacerdotes. Desses 720 sacerdotes, todos eles ministrariam no templo, só tinha um templo a essa época. Esses sacerdotes ministrariam no templo, e ainda não era templo a época de Davi, das chamadas sinagogas, dos cenáculos e assim por diante, era o templo em Jerusalém. E, ou melhor, o lugar de adoração, o templo veio com Salomão. Então ele organiza esse ministério sacerdotal e divide-o em turmas. Então todos os 720 sacerdotes vão oficiar dentro de um ano. Então o emprego do sacerdote ele participava de uma turma, essa turma tinha 30 sacerdotes, e eram 24 turmas de 30 sacerdotes, 24 vezes 30 dá 720, e esses 30 sacerdotes trabalhariam 15 dias no ano, ponto. Depois que terminavam seus 15 dias de trabalho, eles voltavam para sua casa e só iam voltar de novo quando fosse a vez da sua turma, ou seja, daqui a um ano de novo, né? Porque eram 2 turmas por mês, eram 24 turmas, tem 12 meses, 24 turmas, 2 turmas por mês, ou seja, o trabalho do sacerdote era de 15 dias por ano, apenas esse o trabalho, né? Eu vejo de maneira muito comum, inclusive nos velórios de pastores e sacerdotes, as pessoas costumam usar o versículo, né? Até eu vejo nos murais, nas flores, e terminado os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Essa expressão usada lá no Evangelho de Lucas, e terminado os dias do seu ministério, é porque os dias do ministério eram 15 dias, depois voltava para sua casa. No caso, dali um ano ele voltaria. Então esse versículo usado nos velórios, aquele sacerdote vai para casa e não vai oficiar mais, né? É a aposentadoria do sacerdote, ok? Apenas para ilustrar o significado desse terminados dias do seu ministério, voltou para sua casa. Então, o que acontece é que os sacerdotes então trabalhavam por turmas. E a Bíblia diz que havia um sacerdote, ele era da turma de Abias, porque todas essas 24 turmas tinham um nome, e a turma da qual participava o Zacarias era chamada turma de Abias. Ele está no templo, e ele, por sorteio, porque eram 2 ministrações no sábado, né, 15 dias, 2 sábados, como tinha 30 sacerdotes e todos eles queriam conhecer o lugar santo, todos eles queriam oficiar dentro do lugar santo, o sacrifício, você aprendeu isso lá no tabernáculo, o sacrifício lá no átrio, no altar do holocausto era diário, mas o sacrifício dentro do lugar santo era apenas uma vez por semana, no sábado. Então, para não ter briga desses 30 sacerdotes, eles faziam um sorteio, e a sorte caiu sobre Zacarias. Zacarias, então, de posse deste sorteio, ele entra no lugar santo para oficiar, que eram 3 funções basicamente que ele fazia. Primeiro, a primeira função, ele levava 12 pães novos, colocava na mesa dos pães da presença, tirava aqueles pães velhos que, uma vez tirados da mesa, eles se transformavam em pão comum. Segundo ofício era abastecer o óleo do cimo, o azeite onde acendia as 7 lâmpadas de Deus, lá no chamado candelabro de ouro ou no candeeiro de ouro.
E a terceira e a última função do sábado era ir no altar do holocausto, que ficava dentro do santuário, colocava as pedras de incensário dentro e saía, né, enchendo aquele lugar de fumaça. Né? Quando aquele lugar enchia de fumaça, concluía a sua ministração e ele saía. As pessoas estavam pelo lado de fora, um grupo grande de pessoas, esperando a saída do sacerdote, e ele era aplaudido e as pessoas glorificavam a Deus e assim sucessivamente. Quando isso aconteceu, Zacarias entrou no santuário para oferecer incenso. Quando ele enche aquele lugar de incenso, ele tem uma surpresa, porque ele ouve uma voz dentro do santuário. E essa voz diz: olha, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Ele toma um susto, olha para trás, a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava à direita do altar do incenso, que diz a seguinte palavra profética para o sacerdote Zacarias: eis que a tua mulher Isabel, que é estéril, dará à luz a um filho, e o nome dele será João. Ele vai preparar ao Senhor nosso Deus um povo mais disposto, vai preparar os caminhos do Senhor, falando do ministério. Ele virá na virtude de Elias e entrega toda a profecia sobre o ministério do seu filho João Batista, de que ele será um nazireu de Deus, alguém separado para fins sagrados, porque nazireu significa separado para fins ou objetivos sagrados. O anjo anuncia que seu filho terá um ministério do nazireado, e uma vocação do nazireado e um ministério, porque o nazireado tanto era uma vocação como também era um ministério. E não bastava ter a vocação e não exercer o ministério, foi o que Sansão tentou fazer. Enfim, e Zacarias então não crê, né? Como é que eu posso ter certeza disso? O anjo Gabriel, que foi o que entregou a mensagem, diz: olha, porquanto tu não creste, tu ficarás mudo. E ele fica mudo, sai, tem que falar por acenos, vai para casa, tenta explicar para a mulher por acenos ou por escrita, não sei. Certo é que a mulher engravidou, ele mudo, e toda a gravidez ele muda até que o menino nasce. Quando nasce, enquanto as pessoas estão discutindo o nome da criança, ele pega uma tabuinha de escrever e escreve: o seu nome será João. Quando ele escreve: o seu nome será João, era a certificação de que ele estava crendo nas palavras do anjo, né? Que o anjo disse o nome. Aí o Senhor soltou a sua língua e ele glorificava ao Senhor. E esse menino cresceu na presença do Senhor e depois foi para o deserto iniciar o ministério de preparação dos caminhos de Jesus. Mas dentro desse episódio ainda existe uma coisa que é extraordinária. Veja, o Zacarias, ele tem uma função de preparar ou de trazer aquele menino ao mundo, prepará-lo do ponto de vista das Escrituras. E João Batista agora será um instrumento para uso de Deus, preparando os caminhos de Jesus. Agora, esse mesmo anjo que sai, que fala com Zacarias, 6 meses depois exatamente, né, da gravidez de Isabel, esse mesmo anjo visita a nossa irmã Maria, e nós vamos falar sobre a visita do anjo a Maria e como se deu o nascimento de Jesus no nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até daqui a pouco no nosso próximo encontro.